Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Se você não assistiu o vídeo sobre paz, pessoas altamente sensíveis, dá uma olhadinha lá. Eu postei uns 4 vídeos para você se situar um pouco melhor. Eu quero tentar finalizar esse assunto agora, fazendo apenas um adendo. Para você se situar melhor, um paz é uma pessoa, é como se ela tivesse o poder de ler mentes. Mais ou menos assim. E ela consegue saber o que a pessoa está pensando. Ela consegue perceber, se prever, se antecipar a muita coisa. O problema do paz é quando ele consegue ouvir aquilo sobre ele. E aí ele precisa alcançar a maturidade de entender se aquilo é só um pensamento de momento ou se é algo que realmente já está entranhado na pessoa sobre ele. Essa maturidade que ele tem que alcançar. Então, paz não é aquela pessoa que fica chorando pelos cantos, não, tá? Fica tranquilo. A pessoa com paz, ela é uma pessoa, tende a ser uma pessoa vulnerável. Por quê? Emocionalmente. Porque ela passa a vida inteira sendo incompreendida, muitas vezes rejeitada, não aceitada. Então ela vive uma solidão muito grande. Então o paz, ele tem tendência a ir para alguns locais, algumas situações, como drogas, como gangues, bebida. No meu caso, eu fui para a religião. A religião, ela conseguiu me seduzir e eu fui para lá. Então, mas antes disso, eu entrei em um estado de depressão. E esse estado depressivo foi um momento muito ruim na minha vida, porque ele era uma depressão situacional. Como assim situacional? Foi uma depressão por uma situação criada. E a partir do momento que aquela situação fosse controlada por meio das pessoas, para mim, ou de mim para as pessoas, a depressão naturalmente ela iria sumir. E a depressão me levou a locais, a situações bem complicadas, porque eu passei por psicólogos que pioraram a minha situação. Eu vivi uma situação de perseguição de parentes, perseguição, incompreensão, porque para os mais antigos, depressão é uma frescura, sempre foi. Hoje que está começando a querer mudar o entendimento, porque ela está muito constante. Ela se tornou uma das doenças do século, né? Então foi uma situação muito complicada para mim, porque eu não tive apoio familiar, eu tive perseguição familiar, justamente por mais uma incompreensão. E essa incompreensão me matou. Eu fugi. Eu tive que literalmente fugir da minha família para conseguir me curar. Então eu tive que literalmente me curar sozinho. E que situação foi essa? Foi uma situação familiar, uma situação de necessitar de um apoio, um reconhecimento, um carinho parental. E eu comecei a não ter, e isso começou a se expandir para o colégio. E depois começou a se expandir para todo mundo. Então, era uma situação que parecia que eu nasci para sofrer. Naquela época eu pensava assim. E foi uma situação muito delicada, muito complicada para mim. E foi no Senhor, por meio da religião, entenda bem. Em outro vídeo eu vou falar sobre isso. A religião, ela me roubou muita coisa. Mas por meio dela, por meio da situação da religião, eu conheci o Senhor. E hoje eu consigo viver uma vida com o Senhor além da religião. Entenderam? Então, mas eu poderia estar numa situação totalmente degradante hoje. E
A minha intenção nesse vídeo não é demorar, é apenas chamar atenção para você, família. Observe o seu filho, observe seu parente. Cuidado, não é frescura, não vai passar de uma hora para outra. Eu já presenciei situações, já me envolvi em situações de depressão que era caso, sim, de possessão maligna, caso de exorcismo, como dizem os católicos. E eu cheguei a tomar remédio, me piorou. Remédio para ansiedade, me piorou. Remédio para me deixar mais alegre, não resolveu para mim. E eu percebi que o remédio não estava me ajudando e estava só mascarando a situação. E, logicamente, por ser paz, eu percebi que a minha situação era situacional, então eu apenas corri fugir da situação. E para isso eu tive que fugir da minha família. Então não permita que isso aconteça com você. Não permita que você tenha que fugir daqueles que te amam. E da mesma forma, não permita que o seu filho tenha que fugir de você, tenha que se afundar em algum lugar, simplesmente porque vocês não querem entender, não estão entendendo, ou não têm a disposição de buscar uma ajuda, um entendimento sobre aquilo. Entenda, eu não tenho raiva de ninguém da minha família. Foi apenas uma situação que eles não tinham a capacidade, eles tinham a limitação pela não informação. Naquela época não tinha, a internet não era tão divulgada assim. Então não tinha esse acesso como se tem hoje, não tinham redes sociais como se tem hoje. Então foi uma situação bem delicada mesmo, viu? Hoje as pessoas não têm a desculpa pelo acesso à informação, mas se elas realmente não buscarem uma compreensão sobre isso, vão trazer apenas sofrimento para aqueles que estão perto. Eu pensei em suicídio? Não. Mas eu queria que alguma coisa tirasse a minha vida, porque era tudo cinza. Eu lembro de parar e olhar para algum lugar, minha vista fixava em algum lugar, e eu lembro que a cor sumia, e o som desaparecia, e vinha um zumbido. Então é uma coisa muito maligna. É uma tristeza, é um vazio muito grande. É uma falta de propósito muito grande, viu? Então, como eu já falei, é só um alerta. Você que tem paz, cuidado para que não entre. Lembre-se que você está numa situação de vulnerabilidade, se você não tiver crescido emocionalmente ainda. Então qualquer coisa pode chamar. E você vai se entregar, porque você é assim. E família, preste atenção. Verifique. Cuide. Tenha paciência. Pode ser rápido, pode demorar. O meu demorou muitos meses. Mas se vocês ajudarem, vai passar. Vai passar. Tá bom? E busque o Senhor. Nele, vocês vão encontrar o refúgio que vocês precisam, tá bom? Então, um grande abraço, eu te abençoe, que a paz seja contigo. Até a próxima.